Thomas Marshall foi um importante sociólogo britânico que se dedicou ao tema da cidadania, ultrapassando o aspecto meramente formal da análise. Em um estudo clássico publicado em 1950, destaca que o conceito somente será pleno se for dotado de direitos civis, políticos e sociais. Apesar de todas as conquistas ocorridas nas últimas décadas, como o advento da Constituição Cidadã de 88, o Brasil ainda é considerado um país de modernidade tardia, marcado por desigualdades sociais e regionais. Nesse sentido, como é possível que um indivíduo exerça a sua cidadania quando ele sequer se identifica como um sujeito de direitos? É uma das questões que vamos abordar no Direito e Literatura de hoje. Fique com a gente porque o programa começa agora. Olá, é um prazer ter você, telespectador e ouvinte, em mais um grande debate. Como de praxe, no estúdio vamos receber convidados de várias áreas do conhecimento que vão trazer referências literárias para nos ajudar a entender assuntos de interesse social e acadêmico. No Direito e Literatura de hoje, que tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, vamos discutir a subcidadania no Brasil. E, para isso, recebemos no estúdio Henriette Caram, professora de Letras da Universidade de Caxias do Sul, Nelson Camata Moreira, nosso convidado de hoje, professor de Direito da Faculdade de Direito de Vitória, e Heloísa Capovilla, professora de História da Unicinos. Sejam bem-vindos. Eu começo com a Henriette, depois falo, passo para o Nelson depois, que é o nosso convidado, falarei disso depois, mas quero começar com a Henriette. Que livro trouxeste para demonstrar a subcidadania? O livro que eu trouxe hoje foi A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Esse livro foi lançado em 1977, portanto, é um livro que já tem alguma trajetória. E nele nós temos a história, sobretudo, de Rodrigo. Rodrigo é um escritor e um dia, numa esquina do Rio de Janeiro, ele vê uma jovem nordestina muito pobre e muito feia. Nesse compadecimento e nessa inspiração que essa contemplação da jovem lhe provoca, ele resolve fazer dela sua protagonista, a protagonista de uma obra que ele vai escrever. E ele vai escrever ao longo desse texto que nós lemos. Então, lemos tanto o Rodrigo produzindo a sua obra e todo o processo de identificação dele com essa nordestina, e lemos a história que ele escreve, que é a história de Macabéa. Uma menina vinda do Alagoas para o Rio de Janeiro, que perdeu os pais e que foi criada por uma tia que sentia prazer em puni-la e em bater nela. E ela tem um subemprego, ganha um salário de miséria, de fome, e se apaixona por o Olímpico de Jesus, que na verdade não quer nada com ela, porque ela não é, ele é um metalúrgico que quer ser deputado. E como ela não se enquadra em nenhum lugar nesse processo ambicioso dele, ele termina trocando a Macabéa, que é pobrezinha, tem maus hábitos de higiene, semi-analfabeta, trabalha como datilógrafo, mas é uma péssima datilógrafa. Troca a Macabéa pela sua amiga Glória, que é mais gostosa. A Macabéa fica muito abalada com isso e a Glória, sentindo-se culpada, empresta para a Macabéa dinheiro para que ela vá consultar uma cartomante. Ela vai. Na conversa com essa cartomante, ela descobre que ela é infeliz, coisa que até então ela não tinha se dado conta. Mas a cartomante lhe dá uma esperança, que ao sair dali ela vai conhecer Hans, um estrangeiro muito rico que vai casar com ela. E, de certa forma, isso acontece, porque quando ela sai, ela é atropelada por um Mercedes amarelo. E essa é a hora da estrela. Interessante. Magnífico. Bem interessante. O simbólico do atropelamento, que é a hora da estrela, é genial nesse texto, O Nelson, seja bem-vindo, nosso convidado especial de hoje, que foi aluno da Unicinos, fez doutorado conosco, hoje está na Faculdade de Direito de Vitória. Seja bem-vindo. Que livro trouxesse para nós?
Eu gostaria de agradecer também o convite. É sempre um prazer poder estar aqui, já estive em outra ocasião, poder dialogar com o professor Lênio e agora com as professoras Heloísa e Henriette. O livro que eu trouxe para compartilhar, né, e para debater, contribuindo para o debate, é um livro do Lima Barreto. O título da obra é Recordações do Escrivão Isaías Caminha. E esse livro, ele é, na verdade, uma espécie de um documento, quase, que nos ajuda a compreender ali a transição, né, para a República no início do século XX, e algumas coisas se misturam, né, entre a trajetória do autor e os personagens, o enredo da obra, né? Eu acho que vale a pena falar muito rapidamente sobre o Lima Barreto, porque talvez ao contrário do Machado de Assis, apesar de ambos serem mulatos e escritores, né, que marcaram a literatura para além das nossas fronteiras até, ele não teve a mesma sorte, o mesmo reconhecimento em vida, teve uma vida muito difícil, né, porque filhos de pessoas humildes, a mãe era filha de escravos, o pai era neto de escravos, ele nasceu mulato e teve uma série de dificuldades durante a vida e para conseguir, inclusive, ser reconhecido no meio social em que ele ocupava no Rio de Janeiro. Acabou morrendo cedo, vítima de alcoolismo. E nessa obra, especificamente, o Isaías Caminha é um rapaz mulato, humilde, que mora no interior do Rio de Janeiro e que, encantado, talvez com a única possibilidade que ele tivesse de melhorar a sua vida, porque não era muito boa também, seria através dos estudos na capital. Então, ele aproveita o incentivo de um coronel. Na verdade, ele tem uma carta de recomendação do coronel, aí já tem uma mensagem muito forte, né, porque rompe com a ideia de impessoalidade num projeto de república que estava nascendo. Só conseguirei se chegar lá indicado por alguém, esse alguém é um deputado e usará de uma influência política para me situar academicamente. O sonho dele era ser doutor, era estudar medicina. E ele cria vários sonhos, né, várias fantasias. E então, finalmente, ele chega no Rio de Janeiro, encontra uma série de dificuldades para conseguir apresentar essa carta. Ele nem consegue ter um encontro com deputados, só num momento muito breve na própria casa do deputado, não na Assembleia, não no ambiente de trabalho. Quer dizer, sempre remontando, nos levando ao privado, ao lado pessoal. E aí ele não é bem atendido, ele percebe que ele está totalmente desassistido, numa cidade como o Rio de Janeiro, capital do Brasil à época. E aí ele passa dificuldade, passa fome, até que ele conhece um jornalista que o leva para trabalhar num jornal, que a obra dá o nome de O Globo, né, na época. E aí nesse jornal ele começa com um cargo muito pequeno, fazendo trabalhos muito simples. E aí ele consegue ascender ao jornal justamente não quando ele consegue demonstrar os seus méritos, a sua aptidão, o seu desejo de estar ali, de trabalhar. Mas quando ele se envolve, ele toma conhecimento de uma questão íntima de um jornalista que tem um poder. Então, quando ele compartilha esse poder, ou melhor, essa situação privada da vida dele, ele se vê exposto e sente necessidade de dar um espaço para o Lima Barreto, até como uma espécie de, entre aspas, cala-boca, né? E aí mostra a trajetória do Lima Barreto, encurtando um pouco aqui, porque nós podemos retornar com detalhes e relacionando a nossa realidade brasileira de hoje. Ele acaba com um fim tão triste quanto o Policarpo Quaresma, apesar das histórias serem bem diferentes. Depois a gente pode conectar com essa outra obra do autor também. Heloísa. Bom, eu trouxe um grande nome regional, né, que é Dionélio Machado, com Os Ratos. É uma obra que está situada historicamente nos anos 30, nesta passagem, vamos dizer assim, é uma passagem também do rural para o urbano, num processo de urbanização, e este pessoal que está vindo do interior para a cidade, que está vamos dizer assim, se organizando a vida, ocupando alguns pequenos cargos, as dificuldades que tem, que é exatamente o que a gente chamaria aqui da questão da subcidadania, não é? Que o Nazianzeno e a sua dificuldade e, vamos dizer assim, ao falar da história do Nazianzeno, o Dionélio Machado vai falar
de todo um grupo que seriam essas pessoas mais humildes, mais simples também, e as suas relações dentro da repartição, com aqueles que têm dinheiro, que significa poder também, né? Com a questão do não atendimento à saúde, com a angústia dele de buscar o dinheiro. Esta vida difícil, essa permanente busca de uma melhoria, que seria esse dinheiro, de uma certa forma, para dizer para a mulher, olha, eu posso, eu consigo, mas de outra forma, temendo também como é que eu piso aqui e ali. Este jogo que é um sujeito se inserir na vida urbana sem ter nenhuma proteção e sem ter nenhuma benesse, digamos assim, benesse não é a palavra, mas sem ter nenhum apoio do Estado que poderia lhe dar condições, por exemplo, seu filho ele não precisaria pagar o médico que ele nunca paga, ele não precisaria... Então, a trajetória dele, esse dia infernal que ele vive, que é uma vida, né? E o leiteiro que não dá chance, né? E o leiteiro que não dá nenhuma chance, amanhã é o teu último dia e pronto. Quer dizer, esta angústia permanente... Isso é subcidadania. Exato. É o retrato fiel da subcidadania. Então, eu achei que Os Ratos, de Dionélio Machado, merecia ser colocado aqui também entre esses dois grandes autores que vocês trouxeram. Eu quero cumprimentá-los, né, porque tanto a Clarissa, né, como A Hora da Estrela, como simbolicamente aparece alguém da subcidadania e que há um traço em comum nas obras, que é a questão da impossibilidade de ascensão, a não ser por um atravessamento do privado, de um empréstimo, claro, de alguma coisa, de um favor. No caso do escrivão, a questão do Lima Barreto, a questão da quem carta indica, do deputado. A carta do deputado, quer dizer, um retrato, né, que vocês conseguem costurar. As três obras, né, formam um edifício da subcidadania, de como a dificuldade de se ascender a partir de uma estrutura que se forma, que te impede, por mais que tu queira. Então, toda a dificuldade, quer dizer, no fim tu te rende. É verdade, porque grosso modo as pessoas comuns diriam, a vida não permitiu que tu chegasse, que tu cruzaste essa fronteira. Exato, isso, perfeito, Heloísa. Vocês trouxeram cumprimentos pelas três obras belíssimas, eu conheço as obras aqui, me lembro não totalmente do Caminha, do Escrivão, mas nós fizemos programas sobre esses dois textos na fase 1 do Direito e Literatura, que faz uma pausa para um rápido intervalo. Na volta, é claro, a gente continua a discussão sobre o tema de hoje, a subcidadania no Brasil. No próximo bloco vamos falar um pouco mais sobre a naturalização dessa desigualdade, a naturalização entre aspas. Nós já voltamos, é um instante só.